Olá! Sabe aquele famoso pressentimento? Aquela intuição que surge do nada? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente acontece no cérebro quando sentimos isso. Tudo sobre a ótica da neurociência moderna. Então, o que é, afinal, um pressentimento? Porque vamos combinar, todo mundo já sentiu isso, né? Aquela sensação visceral que vem de dentro e que parece não ter muita explicação. Mas, de onde ela vem? A resposta é bem mais complexa e, sinceramente, mais interessante do que a gente costuma pensar. E tem tudo a ver com a forma como o nosso cérebro e nosso corpo conversam. Olha só, por muito tempo a ciência procurava tipo um botão da emoção no cérebro. A ideia era que existia um lugarzinho específico responsável por tudo. Mas a neurociência de hoje, muito inspirada em gente como Antônio Damasio, mostra uma realidade completamente diferente. Não é sobre um ponto isolado, e sim sobre um sistema, uma rede super dinâmica e conectada. E aqui está o pulo do gato. A mudança de visão é gigantesca. Não é para a gente pensar em ilhas de emoção separadas, mas sim numa espécie de super rodovia de informação. O que importa de verdade são as pontes, as conexões entre as diferentes partes do cérebro. É essa comunicação toda que cria o que a gente experimenta. Ok, para entender essa rede, a gente precisa primeiro fazer uma distinção que é crucial proposta pelo Damasio: a diferença entre emoção e sentimento. Pois é, não são a mesma coisa. E entender isso, olha, muda tudo. Vamos lá. Uma emoção, na sua forma mais básica, é uma reação do corpo. É algo físico, automático. É o corpo respondendo a um gatilho do ambiente. O coração dispara, os músculos ficam tensos, hormônios são liberados. Tudo isso é a emoção. É a resposta biológica que prepara o corpo para agir. O sentimento? Bom, o sentimento vem depois. Certo, mas quem é que comanda essa reação toda do corpo? A melhor analogia é pensar no cérebro como uma grande orquestra. Diferentes partes trabalham juntas em harmonia para criar a sinfonia de uma emoção. Vamos conhecer alguns dos músicos principais dessa orquestra. Aqui a gente vê alguns dos músicos dessa orquestra. Pode até parecer um mapa bem complexo à primeira vista, né? Mas o mais legal é entender que cada parte dessas tem um papel super bem definido para gerar nossas respostas emocionais. Agora, a gente vai simplificar isso e focar nos instrumentos mais importantes. Primeiro, a amígdala. Ela é tipo a sentinela, a torre de vigia do cérebro. Fica o tempo todo de olho no ambiente, procurando qualquer coisa que seja importante, principalmente perigos. Quando ela detecta uma ameaça, soa o alarme para o resto do cérebro e para o corpo responderem na hora. Beleza, o alarme soou. E agora? Quem interpreta esse sinal e rege a resposta? Aí que entra o córtex cingulado anterior. Se a amígdala é a torre de vigia, essa área é o maestro. É ele que ajuda a modular a resposta emocional, a dar o tão certo e também percebe quando tem um conflito entre o que a gente sente e o que a gente faz. E quando o maestro dá o comando, alguém tem que fazer o trabalho pesado, certo? Essa é a sala de máquinas da emoção. O hipotálamo é quem recebe as ordens e literalmente puxa as alavancas do corpo. É ele que manda o coração bater mais rápido, que libera adrenalina. É a ponte direta entre o cérebro e as sensações físicas da emoção. Mas, claro, nem só de medo e perigo vive a nossa orquestra. A base do prosencéfalo, que inclui o famoso núcleo accumbens, é o nosso sistema de recompensa. É a parte da orquestra responsável por aquelas sensações de prazer, de motivação, aquele impulso que nos faz ir atrás das coisas boas da vida. Ok, então a orquestra toca e o corpo reage. Isso é emoção. Mas e o sentimento? Onde entra a experiência consciente de tudo isso? É aqui que a teoria do Damasio fica simplesmente genial, com um mecanismo que funciona como um atalho do cérebro. O cérebro não só manda sinais para o corpo, como também recebe sinais de volta. Ele cria um mapa super detalhado do que está acontecendo no corpo a cada segundo. Mas o mais incrível é que ele pode usar esse mapa para, digamos, trapacear um pouquinho. O Damasio chama isso de as-if body loop, ou circuito corporal como se. É um mecanismo onde o cérebro não precisa esperar o corpo inteiro ter a reação física. Em vez disso, ele simula a reação corporal baseado em todas as vezes que a gente já viveu algo parecido. É uma previsão baseada na nossa própria experiência. Então, o processo funciona assim. Alguma coisa acontece. Numa fração de segundo antes mesmo do coração ter tempo de disparar, o cérebro já corre para a memória e pensa: opa, conheço essa situação. Da última vez, o corpo reagiu desse jeito. E aí ele simula essa reação internamente. É a percepção dessa simulação que a gente experimenta como um sentimento.
Uma boa analogia é um simulador de voo. Um piloto não precisa derrubar um avião de verdade para aprender a lidar com uma emergência. Ele treina no simulador. Nosso cérebro faz a mesmíssima coisa com as emoções. Ele permite que a gente sinta as consequências de uma situação sem ter que passar por toda a reação física real. Isso economiza tempo e energia. E é basicamente isso um pressentimento. Certo, agora vamos juntar todas essas peças. Quando a gente une a orquestra cerebral com essa ideia de simulação, a imagem de como as emoções funcionam fica muito mais rica e completa. Ou seja, o que a gente chama de sentimento não é uma coisa única e estática. É esse diálogo constante, super dinâmico. É a orquestra de regiões cerebrais tocando, interpretando o mundo e, ao mesmo tempo, lendo e até prevendo o mapa de reações do nosso corpo. E por que tudo isso é tão importante? Porque essa teoria conecta o físico ao mental de uma forma muito poderosa. Ela mostra que nossos pressentimentos não têm nada de mágico. São o resultado de um cálculo biológico ultra rápido, baseado em anos de experiência. E, mais importante, revela que não existe separação entre mente e corpo. Eles são um sistema só, totalmente integrado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o nosso cérebro é esse mestre da simulação, capaz de nos fazer sentir coisas com base em ensaios e memórias, qual é a porcentagem da nossa realidade emocional que é, na verdade, uma simulação genial? A linha entre a reação real e a simulação talvez seja bem mais fina do que a gente imagina.